Então, minha gente, é o seguinte, TV Mostra Grátis não poderia deixar pra lá, não poderia deixar esse dia tão marcante, tão, né, que faz parte da história, todo mundo sabe disso, afinal de contas, Dia das Mulheres não é porque é Dia das Mulheres. Ah, porque é um dia que a gente pegou aí no calendário e botou o Dia das Mulheres, não. Tem toda uma historinha, tem todo um sentido, tem toda uma luta, tem toda uma causa. E a gente, especialmente, a gente vai em busca das histórias das pessoas que a gente não vai pegar. Ah, aquela mulher da Magazine Luiza super bem sucedida. Massa, bacana a história dela. Mas a gente tem muitas mulheres espalhadas pelo mundo aí, principalmente pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, que faz muito, minha gente, que luta por essa mulher. E essas mulheres, elas estão em todas as áreas, todas, 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 todas. Eu vou conversar com uma, tá, gente? Que nada mais, nada menos ela é, acima de qualquer coisa, educadora, né? Mas, além de ser essa educadora, né? Ela é teóloga, tá, gente? Chagas, tu vai falar com a teóloga, uma cristã. E aí, Chagas, ela vai reprimir tudo, ela vai... Gente, essa mulher, sabe aquela transformação social que a gente tanto almeja, sonha pro país? Essa mulher, ela é tudo isso. E vocês vão ver como ela é chique, útil, e vocês também vão escutar e vão dizer assim, não é que ela tem razão? Essa mulher, achou ela onde? Eu achei, gente, achei por aí, porque eu ando muito, tá? Ela é uma pessoa super bacana, super do bem, e é aquela mulher, sabe, que vive naquelas missões urbanas, aquelas missões, né? Ela só vai para lugares onde o coração dela toca e onde ela tem muito a ensinar o povo, as pessoas e principalmente as mulheres. As mulheres. Então, meu papo hoje, meu papo amostrada é com Dona Miriam, né? Miriam, Mara, tantos nomes que chamam ela, mas ela atende todos, porque ela é super do bem. Então vamos lá, viu, minha gente? Se liga aí. Gente, minha convidada, olha. Hello, galera! TV Mostra Grátis. É um prazer estar aqui com vocês. Minha querida, se apresente, por favor. Gente, meu nome é Miriam Paula, ou Mira, como você queira chamar. Sou educadora, trabalho na gestão da escola em Jaboatão, trabalho com missões urbanas, né? Sou daqui da Igreja Batista Getsemane, bem pertinho aqui de casa. Trabalho com mulheres, né? Estou quase terminando o curso de psicologia e tenho paixão por pessoas, né? Eu acho que isso resume mais ou menos quem eu sou. Sou extrovertida, sou alegre, sou agitada, sou inquieta, sou mulher. Então, o papo hoje é de mulher para mulher, viu, gente? É um papo Marisa mesmo, é um papo Marisa. Só falta o dinheiro do dono da Marisa. É um papo Marisa. Mas para a gente começar, criatura, me fala um pouco dessa paixão, desse ensinamento, né? É, como assim, missões urbanas? Como é que você se identificou com essas missões, né? Com essas pessoas, principalmente com as mulheres? E o que é que você tem tanto a ensinar essas mulheres? Fala aí pra gente. Gente, primeiro a gente precisa entender, né, que a proposta do Evangelho, né, de Jesus, ela é inclusiva, né? Ela abraça as pessoas, ela cuida, ela resgata. E a gente sabe que a mulher, de um modo geral, ela tem uma carga, né, de sofrimento, de responsabilidades que está ultrapassando, inclusive, os limites de muitas, né? E quando você sai um pouquinho das vias principais da região metropolitana de Recife, né? Jaboatão, Paulista, Olinda, né? Então você vai ver uma mulher sofrida, uma mulher que luta muito, né? Muitas vezes largada do marido, que cria seus filhos sozinha, né? Vendendo sua Mary Kay, sua Avon, sua Natura, vendendo suas coisinhas. Então, o objetivo do trabalho em missões urbanas, com foco na mulher, trabalhar a autoestima dessa mulher, trabalhar esse evangelho que quer cuidar dessa mulher, né? Erguer essa mulher. Então eu já trabalho, como eu sou da igreja há muito tempo, então eu já trabalho para mulheres e com mulheres já faz muito, muito tempo. Com essa proposta de levar um Jesus que
que inclui, que abraça, que cuida, que transforma, né? Que ergue, né? Que entende, né? E é isso, né? Tem várias nuances. Geralmente nas igrejas por onde eu vou, a gente tem trabalhado muito temas voltados para a questão de cura, né? Interior, questões de família, de relacionamentos, de autoestima, né? E de uma forma de se perceber dentro da perspectiva desse amor de Deus por elas, né? E do jeito que as mulheres estão hoje em dia, né? Do jeito que nós estamos hoje em dia, são palavras, né? E são trabalhos que ajudam as mulheres a se perceberem numa perspectiva de nobreza, né? Que é o que nós somos, né? Desculpem-nos os homens. Né? Então a gente tem esse trabalho com as mulheres. Eu trabalho um pouco também, como estou na gestão da escola, nós temos quase 700 alunos, então são muitas mães que terminam sendo também acolhidas pelo nosso trabalho enquanto gestão, né? na supervisão pedagógica e junto com os professores. E todo o meu esforço, todo o meu trabalho, né? Inclusive assim que eu me formar, vou me especializar em psicologia social para trabalhar também com mulheres, principalmente com os grupos mais vulneráveis, né? Que aí entram as mulheres que moram na rua, as mulheres que são vítimas de violência. Tem algumas ONGs com quem eu quero fazer algumas parcerias mais na frente como psicóloga social. E eu acho que é um chamado. Eu me identifico com a dor, com a angústia das mulheres, porque eu sei o que é ser mulher num país, né, onde nós somos maioria, mas ainda não temos a voz que precisamos ter, onde existem um machismo estrutural, existe uma série de questões, né, que oprimem a mulher, mesmo ela levando todas essas responsabilidades que todo mundo sabe. Então, é isso. Minhas vezes, vocês estão pensando que ela é fraca, ela não é fraca não. Agora, coisa linda, eu queria que tu falasse um pouco, quando que tu chega nesses locais e consegue identificar aquele público, tá, gente? Porque ela arrasa, ela chega, ela leva um tema, ela debate com a comunidade e é muito bacana. Quando tu leva um tema bem bacana, como por exemplo a violência doméstica ou a homossexualidade, né, que a gente sabe, dentro das igrejas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o comportamento dessas mulheres que muitas vezes são violentadas pelos maridos. Eu não sei se você lembra, tu lembra acho que foi o ano passado, que rolou um clipe de uma cantora gospel e tal, Sim. e que tinha no clipe, no finalzinho do clipe, sei lá, uma cartinha para que ela perdoasse a violência. Esse clipe, gente, acho que vocês viram, repercutiu muito. Ela terminou mudando a forma de fazer o clipe e no final do clipe acionou o 190, né? Porque afinal de contas toda violência, né, requer uma ação e essa ação ela tem que ser realmente drástica. A mulher, ela não nasceu para apanhar, ela não nasceu para ser humilhada, ela nasceu para nada disso, né, gente? A gente nasceu para ser feliz. E aí eu queria que você colocasse um pouco sobre isso. Bem, bora primeiro sobre a questão, a temática da violência, né? Dentro de alguns espaços, né, dentro de algumas igrejas, tem mulheres que têm dificuldade de perceber que elas estão vivendo uma relação abusiva, né? Por quê? Porque ela tem uma baixa autoestima, ela é completamente dependente financeiramente desse marido, ela é aquela mulher que a família foi embora, ela vive um desamparo tão grande que ela às vezes pensa, né, ou aceita como normal algumas atitudes que são abusivas e que se não forem corrigidas, podem gerar uma situação de violência, inclusive de morte, né? Então, algumas igrejas, algumas comunidades, quando eu chego, né, eu procuro primeiro chamá-las para pensarem sobre o valor que elas têm, enquanto pessoa, enquanto filhas de Deus, enquanto alguém por quem Deus fez um grande investimento. E dentro dessa perspectiva, elas mesmas construírem na sua identidade, na sua cabecinha, a forma como elas merecem ser tratadas. Por quê? Porque se você não sabe o seu valor, se você não se vê como alguém digno, como alguém importante, você vai aceitar qualquer coisa, né? Então, o problema às vezes não é você chegar tratando sobre a questão da violência em si, mas a questão da autoestima, a questão desse evangelho que resgata as pessoas e coloca elas numa posição de filhas de Deus. Então, esse geralmente é o caminho de partida. Dentro dessa perspectiva,
Então a gente começa a perceber que muitas mulheres começam a identificar que estão vivendo, e não há pouco tempo, muitos dizem mesmo há muito tempo, um relacionamento abusivo, uma relação de violência. É só um exemplo, né? Não vou citar o lugar, mas eu fui falar sobre a autoestima da mulher na perspectiva desse amor de Deus, né, que é gigante, aqui da cidade da Mata Sul, né? Isso faz um ano atrás. E nessa igreja, uma igreja, nós tínhamos umas 300 mulheres, uma igreja batista, e eu acho que 80% a 90% das mulheres eram negras, porque é uma cidade que tem vários engenhos. Então nós temos um percentual de muitas mulheres descendentes da população negra, né? E nós temos um problema muito sério com relação à mulher, mas quando se fala da mulher negra, então na pirâmide da desigualdade, ela tá lá embaixo. Ou se invertermos a pirâmide, quem é mais alvo de todo tipo de desigualdade, de objetificação e violência é a mulher negra, né? Ela é a mulher coisa, né? Ela é a mulher bunda, ela é a mulher perna, né? Ela não é a mulher pessoa. Então nós temos essa situação cultural, desde que o Brasil é Brasil. Então, nessa palestra, falando sobre a questão da autoestima e do valor da mulher quando ela se vê na perspectiva do Evangelho, de um Deus que não fez distinção entre homem e mulher, bonito, feio, né? Brasileiro, ou americano, ou japonês. Então, a gente trabalhou esse tema e eu lembro como se fosse hoje, né? Eu não pude voltar para casa porque tinha sido terminado tarde. E no outro dia de manhã, eu soube que das quase 300 mulheres, umas 150 mulheres ficaram na igreja chorando, porque como mulher negra, ela não tinha se percebido como uma mulher bonita, ela não tinha se percebido como uma mulher especial. Ó, uma mulher isso foi em pleno ano de 2019, ainda, né? Então não tínhamos a pandemia. Então a líder das mulheres ligou para mim, eu estava já voltando para Recife, ela chorando, disse: olha, essa palestra que você falou sobre a questão da mulher na perspectiva, né, sob os olhos de Deus, isso gerou tanta lágrima, porque desse grupo gigante de mulheres, tínhamos muitas mulheres que viviam relacionamentos de violência, relacionamentos que diminuíam o valor dela, situações de família onde ela é apenas alguém que faz tudo, né? E ninguém para perceber os sentimentos daquela mulher, agradecer porque ela lavou uma roupa, né? Ou porque ela fez uma comida diferente. É como se ela tivesse a obrigação de fazer. A mulher tem que parar com essa perspectiva de que dentro de uma estrutura familiar é ela que tem que dar conta do serviço doméstico. Ela não é empregada, ela é a mãe, ela é a esposa, ela é a mulher, ela é a rainha. Então, essa situação me doeu até hoje, quando falo com essas meninas, me dói muito, né? Porque parece que é uma coisa distante da gente, essa coisa da desvalorização da mulher e da violência, né? Essa violência justificada, às vezes, em nome da fé, né? Tem alguns homens, algumas pessoas que usam uma expressão bíblica que diz assim, que a mulher seja sujeita ao marido, mas quando a própria Bíblia fala dessa sujeição, não é colocando abaixo de, mas é ao lado de, né? E é como se Deus tivesse colocado a mulher ao lado de alguém, né? Então tá aqui os dois juntos, ela é colocada ao lado de, né? Mesmo que em alguns momentos a palavra final seja do homem, e não abaixo, né? Não como aquela mulher que tem a obrigação, e isso é um de muitos exemplos, né? Quando a gente parte para as comunidades mais carentes, né? Você entra nos morros, né? Como tem uma comunidade aqui que eu estou começando aí, no Curado, Bola de Ouro, né? O Morro do Cuscuz. Então você vê que essa mulher, ela não consegue se perceber fora de um contexto de violência, né? Então nós temos uma mulher que às vezes ela tem um apelo sexual muito forte, né? Ela usa o corpo dela, ela se expõe muito meio que para dizer assim, ó, eu sou mulher, eu tô aqui, eu sou a gostosa, e isso tem um valor simbólico muito grande, né? É a forma dela dizer que ela é alguém. Então ela usa o corpo dela para chegar e para pedir atenção, né? Eu não faço juízo disso, gente. Mas assim, o que eu acho lamentável em algumas situações é você ver que essa mulher tá tudo bem se de repente, né, vem aquela musiquinha, um tapinha não dói, né? Um tapinha não dói. Tapinha, dói, viu, minha gente? Tapinha dói, não dói, é uma dói pinóia. muito. Não, tapinha não dói, é uma pinóia. Tapinha dói, né? Falta de respeito dói. Então ela convive com uma situação de violência, mas ela se impõe de uma forma
né? E você vai ter também outros grupos de mulheres dentro das periferias, né? Das comunidades mais carentes. Aquela mulher que ela não consegue se perceber como pessoa importante, porque os recursos, né, dela são muito poucos. Então ela depende daquele parceiro que às vezes é violento, que é rude, que é ignorante, né? Que usa o corpo dela, mas que não dá nenhum afeto. E ela, por conta desse medo de sobreviver, e eu não faço também juízo disso, porque eu acho que só quem calça os sapatos sabe onde aperta, né? E essa mulher nova, geralmente nós temos meninas aí nas periferias aos 15, aos 14 anos, que já são mães. E você vai ver como é estruturado, é cultural essa coisa da violência. Tem outras situações relacionadas à questão da homossexualidade. Minha né? gente, olha só, eu só acho que Gleide Ângelo vai perder o espaço dela já já, né? Porque Gleide Ângelo tem altas colunas, aí fala sobre as mulheres e Eu tal. já assisti palestra de Gleide, né? E aí eu achei a minha Gleide Ângelo, porque assim, eu saio caçando as pessoas. Então, eu quero saber de você o seguinte. As mulheres que são homossexuais, por exemplo, você já se deparou com alguma situação na igreja? Como elas são tratadas? Como essas mulheres vivem na tua perspectiva e no teu olhar? Bem, a questão do homossexualismo feminino, né? Elas quando chegam para dentro da igreja, quando elas se aproximam da comunidade cristã, algumas já vêm com essa cabeça de que elas vão ter que não serem homossexuais, né? Então, hoje em dia, a maioria das igrejas, pelo menos acho que eu conheço muita igreja, tem um respeito muito grande, né? Existe um discurso homofóbico feito em nome de Deus por algumas pessoas, feito em nome de algumas igrejas, mas não corresponde ao pensamento de muitos cristãos, não. Né? Então, na igreja, a gente está pronto para receber essas pessoas, mesmo que algumas questões relacionadas à sexualidade não é fácil para você tratar, mas não é fácil nenhum espaço, porque isso é de foro íntimo, de foro particular. Então, quando eu tenho oportunidade, como pessoa, né, de conversar com algumas meninas que têm uma opção sexual para o lesbianismo, né, elas gostam de outras meninas. E o meu discurso, aí eu vou falar de mim, tá? O meu discurso é o seguinte: eu preciso compartilhar com essa menina o quanto ela é amada por Deus, o quanto Deus se importa com a história dela, o quanto Deus tem desejo de trazer novos horizontes para ela. Isso não vai depender dela ser hétero, dela ser homossexual, dela se vestir de homem, de mulher. A proposta de Deus, ela é sempre essa, né? Agora, lógico, nessa caminhada com Deus, muitas mulheres passam por transformações, né? Eu acho que essa transformação é lá dentro, principalmente com relação à questão da autoestima, do reconhecimento de si mesma, né? Um reconhecimento das feridas de suas histórias. Então, é um caminho tranquilo, porque não faz diferença se você é homossexual, se você não faz, né? Todo mundo vai ter alguma coisa que vai precisar de transformação na sua vida, que vai precisar de ressignificação. Eu pelo menos, assim, é tão tranquilo. Agora eu quero saber, gente, ela quando chega e começa a falar, a fala da autoestima da mulher, eu acho massa. Eu queria que tu falasse exatamente como é que tu faz, porque você, além de rir, claro, isso é uma coisa séria, né, minha gente? Mas ela arrasa. Quando ela chega lá, tu vai pra lá falar com as irmãzinhas assim: bora, irmãzinha, dá uma sacudida aí. Como é que tu fala aí? Para as irmãs ficar mais bonitinha, né, minha gente? Como é que tu trabalha essa autoestima? Gente, primeiro, assim, o ponto de partida desse discurso é sempre a compreensão de si mesma, né? Quem é você, né? O fato de nós sermos um projeto de Deus, o fato de nós sermos alguém que o rei dos reis, o dono do universo, não fez por acaso, né? E aí a gente começa a trabalhar um pouco, né? Por exemplo, tem uma palestra que eu falo muito. As mulheres têm mulheres. É Cláudio Duarte de saia, ela. Você já. Cláudio Duarte, eu acho. Não, Cláudio Duarte, ele tira muita onda. Eu sou mais séria falando. Então tem um discurso, por exemplo, que eu gosto de falar para as mulheres, que por exemplo, a maioria das mulheres, isso não depende só do espaço religioso, elas têm dificuldades de gostar do seu órgão genital, a sua florzinha.
Então, às vezes, eu brinco com elas. Meu Deus. A florzinha, minha gente. Né? Então, às vezes, eu brinco um pouco com as mulheres. Alô, Kézia Salgado, olha, ela falando da tua florzinha. Então, às vezes, eu brinco com as mulheres no sentido de ajudá-las a aprender a gostar do seu corpo. Não, mas eu tenho celulite. Gente, o que é uma celulite? Né? O que é um buchinho? Eu brinco muito com elas. Minha gente, o buchinho às vezes está cobrindo aí em cima, mas quando você abre a florzinha, ela tá lá linda, maravilhosa, né? Aquele cheirinho peculiar dela que tem uma explicação. Só ela tem, né? Mas ninguém tem. Então, assim, às vezes, tem palestra quando eu falo dessa questão, desse resgate da mulher, porque os homens é uma coisa que a gente precisa entender. O homem pode ser feio como for, mas fale mal do genital dele, da bilolinha dele. Não tem, ele não negocia. Aquilo ali é a vida dele, é a identidade, é o que ele se identifica como homem por causa do genital, né? Então, às vezes, as mulheres, elas começam a rir, às vezes elas choram, porque às vezes elas nem olham para si mesmas com esse olhar de afeto, com esse olhar de aceitação, né? Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na Bíblia, que aquele órgão que a gente considera de menos importância, Deus o colocou em maior honra, que é por meio dele que nós parimos o bebê, né? O bebê sai lá pela nossa florzinha. Então, assim, é todo um discurso. Adoro. Eu não digo nada a ela que um dia as irmãs, eu vou dar né? As irmãs vão se preparar que é isso. Não, mas isso é muito aí tem legal. outras questões relacionadas à questão da sexualidade, né? Porque tem mulheres que acham que só porque elas oram, elas falam com Deus, então elas não podem viver a sexualidade delas, elas se expressarem sexualmente. Como uma mulher que tem desejo, que quer uma noite de amor com o marido dela, né? Isso é importante, né, minha Aí gente? eu falo um pouco isso pra elas, é choro com risada, né? Meio que, é mais ou menos esse caminho, gente. Mas o ponto de partida, né, e a diretriz da nossa fala é sempre esse amor de Deus, esse olhar de Deus para nós. A gente precisa ter isso. Isso traz muita paz para nossa jornada nessa vida, entendeu? A gente se vê na perspectiva de eternidade, né? Além de tempo, né? Tem mulher que tem problema quando chega aos 40, eu tenho 40 e um pouquinho. Então, ela fica com dificuldade de se gostar porque chegou aos 50, aos 40, porque o marido foi embora, porque a vida dela passou porque ela enfrentou um câncer. Então, quando você se vê na perspectiva de Deus, você vê que o seu valor vai muito além das coisas que lhe acontecem, sabe? Eu fico muito insistindo nisso com elas. Eu acho que Deus consegue alcançar um bocadinho. Gente, ela é maravilhosa, né? E pra gente encerrar, senão a gente fica aqui o dia todo. O dia todo. Ser mulher. Ser mulher. Ser mulher. Ser mulher. Ser mulher. Gente, ser mulher é difícil, viu? Ser mulher no Brasil está sendo cada dia mais difícil. Mas ser mulher, eu vou dizer com uma palavra só, ser mulher é ser rainha, né? Ser mulher é ser nobre, ser mulher é ser amada, ser mulher é ser gigante, ser mulher é ser heroína, né? A mulher leva o mundo nas costas e não percebe, né? O homem mais importante, mais rico do mundo, um dos mais ricos, Bill Gates, tem um documentário fantástico dele no Netflix. Ele diz que deve tudo que ele é à mãe. Então, Maravilhoso. O homem mais né, poderoso do mundo deve à mãe. O Rei dos Reis, Jesus Cristo, veio de uma mulher, né? Então, ser mulher é ser rainha, né? Se ame, se valorize. E se alguém não te dá o valor que tu merece, dá licença que eu não vou aceitar o teu desprezo. Ou seja, né? Vaza. Vaza. Segue, Porque se você não resolve as questões de violência, se você não dá um basta a certas situações, você vai cooperar para que a sua dor não se cure nunca. Menino, vai te lascar, vai te embora, deixa eu seguir a vida. Deus me ama, eu me amo, e isso é maior do que o teu desprezo. E é isso aí. Pega o beco. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Essa é a nossa querida Miriam. Ela tá por aí, tem um projeto muito bacana, como eu acabei de falar. O negócio dela é falar. Primeiramente, claro, o amor de Deus que tá em tudo, né? E a gente sabe disso. Curtam, compartilhem, dê like, se inscrevam neste canal. Me sigam lá no Instagram. Sigam no Instagram. @Miriam Paula Souza. Olha, vai ficar famosinha. Gente, ela já é famosinha. Isso não. Se inscrevam neste canal, se inscrevam lá. Vão, né? Gente, eu fico lá. Curtam, compartilhem, dê like e se inscrevam, tá, gente? Afinal de contas, como ela falou, ser mulher é ser rainha. É ser rainha, gente. Valeu!